É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o Senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Martinho Lutero não somente fez uma reforma na visão protestante, como ele também causou uma grande divisão entre a igreja protestante e a igreja católica. Eu não estou aqui querendo mensurar os pontos principais, os pontos certos e errados de cada instituição, mas eu quero trazer algo para você que já tem um bom tempo, mas continua válido ver hoje, porque é muito atual as respostas do padre Paulo Ricardo. Ele esteve em um programa de debate e um internauta protestante mandou uma mensagem. Foi uma mensagem muito dura desse internauta, uma mensagem que foi muito afrontosa, tanto a Igreja Católica quanto quem estava lá, que era o padre Paulo Ricardo. E o padre Paulo Ricardo começou respondendo até mesmo de forma branda, mas não aguentou. A adrenalina dele subiu e ele meteu a lenha no internauta, e que também de tabela veio a Igreja Protestante, porque era justamente essa divisão entre catolicismo e protestantismo que foi a pauta dessa fala desse internauta. Eu vou trazer esse vídeo para você agora. Antes eu quero pedir para você, se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora. Vamos lá para o vídeo que é quente. Vamos perguntar para o Padre Paulo? Vamos lá, o que você tem aí? O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta: graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutero para pôr fim à soberania da grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica, falida e suja, querer se dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou igreja, e muito menos a católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou igreja, e onde está escrito que Pedro foi papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus, e não Pedro. Estudem mais. Então vamos por partes, porque é um tiroteio, né? Isso não é uma pergunta. É um tiroteio. Então é fácil... Mas é importante explicar tudo isso, né, Padre Paulo? Porque muita gente, infelizmente, tem essa concepção errada, né? Então vale a pena o senhor desdobrar isso. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas, uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Queimar o incenso. Então, foi aí então que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham... Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra, né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição, né, da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga
3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a Igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora saiba uma coisa, estatisticamente existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. Outra coisa que foi colocada aí nessa pergunta, Padre Paulo, que eu não entendo como é que fazem uma pergunta dessa. Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17, 18, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha, um pronome pessoal. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que tem a Bíblia ali e viu lá não entenda que o Cristo fundou a igreja no ano 30, mais ou menos, não sei, da era cristã, e colocou em torno dele os apóstolos, e disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10, 16. Como é que uma pessoa que lê tudo isso ainda tem dúvida que Jesus instituiu a igreja? E disse, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas o senhor sabe por quê, professor? Porque eles acham, protestante acha que o mundo, né, se resume à cabecinha dele. Então, eles acham que igreja é uma instituição. Ou seja, ele quer que a igreja, Jesus tenha fundado a igreja, que Jesus tenha ido lá num cartório e registrou o CNPJ da igreja, né, e pronto, agora tem igreja. Mas igreja não é isso, meu filho. A igreja ela é muito mais invisível do que visível. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é aquilo que está lá no céu. Igrejas são os santos, igrejas são os anjos, as pessoas que já estão salvas. Igrejas são as pessoas que estão no purgatório. Igrejas são as pessoas que estão aqui na terra. Igreja é muito mais invisível do que visível. João Paulo II dizia que mais do que uma instituição é um mistério. É um mistério. Nós precisamos crer na igreja, porque se você não crer na igreja, você não terá Bíblia. No meu site tem uma palestra. Eu convido o senhor a ir lá no meu site, padrepauloricardo.org. O senhor vai lá e procura uma palestra. Não há Bíblia sem igreja. Procure essa palestra e o senhor vai aprender bastante. Ok, Juliana, até aí, pergunta para o Padre Paulo. Padre Paulo, por que nossos irmãos protestantes insistem tanto em dizer que após o imperador Constantino, a igreja primitiva se corrompeu, tornando-se apóstata, sendo introduzida nela várias heresias, sendo que a igreja primitiva foi restaurada somente após a reforma protestante? Júnior César faz a pergunta. Veja, o que é que acontece com o protestantismo? Eu peço desculpas da minha falta de temperança na resposta passada, porque sabe que o sangue ferve, né? Mas o que é que, assim, respondendo de uma forma um pouco mais pacata, a dificuldade dos protestantes é a seguinte: é que eles nasceram numa época de crescente racionalismo, não é? Eles nasceram no século XVI, portanto, eles estão já numa nova visão de mundo, onde eles querem ter certezas das coisas. As coisas têm que ser meio que cartesianas, ideias claras e distintas. As coisas têm que ser bem objetivas. Então você pega o mundo de Calvino, por exemplo. O mundo de Calvino é um mundo muito simples. Se você pega uma catedral medieval, a catedral católica,
não é? Ela é cheia de altares laterais, na penumbra, anjos, santos, velas, incenso, etc. Ele é um mundo muito complexo, é um mundo que não entra na nossa mente. Por quê? Porque para nós católicos, nós sabemos, Deus não cabe na nossa cabeça. Portanto, o mundo invisível de Deus, dos seus anjos, dos seus santos, é um mundo que ultrapassa a nossa racionalidade. O que é que faz Calvino? Ele entra numa catedral gótica, como a Catedral de Genebra, né? Varre aquilo tudo, limpa as paredes, transforma aquilo numa sala de aula com um púlpito. Cada um pegue seu livro e vamos estudar. Sala de aula. Esse é o culto protestante. Não é? Tudo baseado na Bíblia. Está na Bíblia, existe. Não está na Bíblia, não existe. Lutero concordava com isso. Lutero, ele começou a coisa, entende? Mas Calvino radicalizou. E, na verdade, os protestantes que nós temos aqui no Brasil são 99% calvinistas. E não luteranos. Entende? Por isso eu estou pegando Calvino para entender como é que é a mentalidade dos nossos irmãos evangélicos aqui no Brasil. Não é? Eles querem uma certeza, como isso daqui fosse um receituário, como se a Bíblia fosse um receituário muito fácil de ler. Não é? Sem dúvida alguma, sem problema nenhum, está escrito, não está escrito, não está escrito. Só que a gente sabe que a Bíblia é um mundo. A Bíblia não é assim tão fácil. Você encontra uma afirmação e você encontra 10 outras que aparentemente contradizem. Ou você entra primeiro na Igreja de Cristo, forma a sua fé na Igreja de Cristo, e aí você é capaz de ler a Bíblia, ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de 2 gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo. Entende? Então, a grande dificuldade é essa. Esse é o grande problema. Então, eles falam que a Igreja Católica é o cristianismo paganizado, né? Que se paganizou a partir de Constantino. Mas isso daqui não tem fundamento nenhum. Ah, porque veja só, a liturgia de vocês é a liturgia dos sacerdotes pagãos, é a liturgia, vocês usam insígnias dos imperadores romanos, e tudo isso é paganismo. Como se, ou seja, para você que é católico que está assistindo, para a visão dos evangélicos calvinistas, é como se nós fôssemos uma espécie de sincretismo religioso, como é a macumba. Entendeu? Ou seja, um negócio que era cristão, mas aí misturou com orixás, com, né, divindades pagãs. É essa ideia que eles têm do catolicismo. Que nós somos sincretistas. Pois bem, por que é que nós não somos sincretistas? Nós não somos sincretistas porque o nosso manual de liturgia não são os cultos pagãos. Nosso manual de liturgia é o Apocalipse. Vai lá, abre, meu irmão. Está lá, incenso, túnica branca, né? Altares, tudo isso está no Apocalipse. Esse é o nosso manual de liturgia. Depois outra coisa, antes que houvesse Bíblia canonizada no Novo Testamento, os 27 livros, nós já tínhamos o nosso culto cristão. Vá às catacumbas, por exemplo. Você visita lá na catacumba de São Sebastião em Roma. Você vai nas catacumbas de São Sebastião, está lá. Tem grafites dos primeiríssimos cristãos escrevendo lá: Pedro e Paulo, reze por fulano. Quer dizer, a intercessão dos santos lá nas catacumbas. A igreja nasceu católica, minha gente. A missa celebrada em cima do túmulo dos mártires. A missa celebrada em cima da memória, que eles chamam memória dos mártires, né? O túmulo dos mártires. Né? E tudo isso não nasceu do nada. Né? Tudo isso foi uma lenta e gradual gestação orgânica da Igreja de Cristo, que foi aos poucos elaborando a sua liturgia e fazendo as coisas a partir daquilo que são os símbolos, sim, humanos, mas que estão na Bíblia. Nós não precisamos que tudo esteja na Bíblia. Nós cremos na Igreja, que é santa, mas que tem membros pecadores. A Igreja Católica, ela é santa. E diria mais, para você entender a palavra santa, a Igreja é imaculada, sem nenhum pecado.
Como? Esse bando de pedófilos aí dizer que a igreja é sem pecado. Veja, quando eu peco, né? Eu me confesso. Os padres também se confessam. Não sei, se você é evangélico protestante está assistindo, você não sabe disso. Nós católicos não temos nenhuma ilusão de que os padres pecam. Aliás, o Papa também peca, o Papa também se confessa. Não é? E todos nós somos pecadores. Nós não estamos negando isso. Só que acontece o seguinte: quando eu peco, o que em mim peca não está em comunhão com a igreja. O negócio que nós cremos, nós católicos cremos, é que a fronteira da igreja passa dentro de nós. A fronteira da igreja não é que eu estou dentro da igreja e você aí está fora. Não! A fronteira da igreja passa dentro de mim. Existe ainda dentro de mim muita coisa que ainda não é igreja. Existe ainda dentro de mim muita coisa que não está convertida. Mas existe dentro de mim o meu coração e muita coisa dentro de mim que já é membro do corpo imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. É o joio e o trigo. Exato, o joio e o trigo que estão dentro de coração nós. de cada um de nós. Para algumas pessoas que veem essa reforma, acham que Martinho Lutero acabou dando um tiro no próprio pé, até porque o protestantismo, depois da reforma, veio com várias outras versões: Igreja Assembleia, Igreja Batista, Igreja Tradicional, Igreja Neopentecostal, Igreja Pentecostal e várias outras vertentes da mesma igreja que saiu lá da reforma. Então muitas pessoas acham que Martinho Lutero acabou mais atrapalhando do que ajudando a religião de forma geral, principalmente no mundo ocidental. Mas eu gostaria mesmo de saber a sua opinião. Deixe a sua opinião logo abaixo, é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.